Lucas, pede pro pessoal do grupo entrar para começar já. Só tá faltando a Laila, eu acabei de ligar pra ela aqui, ela tá entrando já, doutor. Tá bom. Pronto, a Laila entrou, doutora. Quando... Tá, já vou colocar aqui para apresentar. Beleza. Pode começar. Podemos. Só um minuto. Bom dia, então. Hoje a gente vai estar apresentando o trabalho sobre referente ao tema sobre abordagem criança vítima de trauma, juntamente comigo. Meu nome é Lucas, juntamente comigo vai estar falando a Érica e a Laila, na supervisão da doutora Thais, da matéria de primeiros auxílios. Pode passar, doutora. Dando uma introdução aqui, em paciente múltiplos de trauma, o foco do atendimento é identificar e gerenciar rapidamente as condições de risco de vida, né? A grande maioria das lesões do paciente com trauma envolve apenas um sistema, por exemplo, uma fratura isolada de membros, tipo uma fratura de úmero. Para esse paciente com trauma de um único sistema, há um tempo maior para pesquisa primária e secundária. Para o paciente que já é gravemente ferido, os prestadores de cuidado, médico do cuidado hospitalar, não podem, né, podem não ser capazes de realizar mais de um exame básico. Nesse paciente em estado crítico, o foco é analisar rapidamente, iniciar a ressurreição ou o transporte para a instituição médica apropriada, até a instituição médica, no hospital, no caso, né? A ênfase do transporte rápido não elimina a necessidade de tratamento pré-hospitalar. Em vez disso, o tratamento deve ser realizado mais rápido, com mais eficiência, ou pode começar no caminho da instalação do recebimento. Esse, esse tratamento pré-hospitalar ele deve ser começado até no caminho, né, da onde aconteceu o trauma até no hospital em si. Independentemente do dano independentemente da gravidade, né, do dano, o operador, o médico, deve se entender e executar da mesma forma sempre. Você deve considerar fisiopatologia e lesões de condição do paciente. Uma das doenças potencialmente fatais mais comum no trauma é a falta de oxigenação adequada nos tecidos. Existe um mecanismo e um metabolismo pelo qual as células produzem energia, que são divididas em 4 etapas necessárias para esse metabolismo normal, certo? Que é uma quantidade adequada de hemácias, uma oxigenação de hemácias no pulmão,
uma entrega, né, das hemácias nas células ao longo do corpo, um descarregamento desse oxigênio nas células. A hemácia, ela é uma, uma unidade morfológica, né, que tem a função de levar o oxigênio para todos os nossos corpos, para todos os tecidos dos nossos corpos em si. Pode passar, doutora. A impressão geral, tá ouvindo bem? Oi. Pode continuar? A impressão geral, a pesquisa principal começa com uma visão rápida da respiração e do sistema circulatório e do sistema nervoso do paciente, para encontrar as ameaças óbvias à vida ou a membros, como evidências de sangramento compressível grave. O trato respiratório, a respiração ou a circulação estão prejudicados ou gravemente deformados. E ao entrar em contato com o paciente inicialmente, a equipe de atendimento pré-hospitalar deve verificar se há sangramento compressível grave e observar se o paciente parece estar bombeando com eficácia, se está acordado ou se está sem resposta e se está se exercitando espontaneamente. Assim que chegarem ao paciente, o prestador de serviços se apresentará ao paciente e pedirá seu nome. Um próximo passo razoável é perguntar o que está acontecendo com você. Se o paciente parecer confortável e fizer uma explicação coerente e frases completas, o provedor pode concluir o paciente tem uma via aérea patenteada, função respiratória suficiente para suportar a fala, perfusão cerebral adequada e a função nervosa razoável, ou seja, não pode ameaçar imediatamente a vida do paciente. E se o paciente não for capaz de fornecer essa resposta ou parecer perigoso, uma investigação preliminar detalhada deve ser conduzida para identificar o problema com risco de vida. Dentro de alguns segundos, uma impressão de condições geral do paciente deve ser obtida. Ao avaliar rapidamente as funções vitais, a pesquisa principal pode ser determinada se o paciente está em situações críticas, óbvias ou iminentes. Então, atualmente, são 7 a cada 10 crianças ou adolescentes que elas morrem por causas externas, né? Que seria, no caso, a morte por trauma. E a morte por trauma, ela apresenta 3 picos. O primeiro pico são as mortes imediatas, que elas vão ocorrer na primeira hora, que vão ser por causas de lacerações no cérebro, no tronco cerebral, na medula espinhal, no coração e nos grandes vasos. Aí a criança, o adolescente já morre ali na hora. E o segundo pico são as mortes precoces, que elas vão ocorrer nas primeiras 4 horas e geralmente elas vão ser causadas por hemorragias intensas, resultado de lesão no sistema respiratório, nos órgãos abdominais e no sistema nervoso central. E quase todas as lesões do segundo pico, elas são consideradas tratáveis por procedimentos médicos, né? E no terceiro pico são as mortes tardias, que elas vão acontecer depois de dias ou semanas depois do trauma. E quase 80% do caso das mortes, elas são causadas por falências de múltiplos órgãos e infecções. Pode passar, doutora. Tá. A sequência do inquérito primário, né? As investigações iniciais, elas têm que ser bem rápidas, lógicas e sequenciadas. Se o problema for fácil de resolver, como colocar um toniquete, fazer uma compressa ali, o problema é... O médico, ele pode optar por resolver o problema depois e prosseguir a etapa, né? Por outro lado, já se o problema não puder ser resolvido rapidamente, como se for um choque causado por suspeita de sangramento interno, o restante da investigação ele pode deixar para fazer depois.
e resolver esse problema, né? Ligeiro. Mas agora, se houver mais um médico junto, mais um operador, ele pode ir executando a pesquisa e o outro operador vai resolvendo o problema. E normalmente o sangramento externo é tratado primeiro, quando há o sangramento, né? Quando eles já acham o sangramento, trata primeiro. Mas agora, a prioridade é tratar os problemas no sistema respiratório. Aí tem a sequência, né? Que o atendimento na criança traumatizada, ela obedece a sequência do X, o A, B, C, D, E. O X é que trata as hemorragias exsanguinolentas. O A procura tratar as vias aéreas, o B é respiração, o C é circulação e o D é a avaliação neurológica e o E é exposição. Pode passar. Pode passar, professor. Doutor, eu acho que você colocou o primeiro slide que eu tinha te mandado. É que tem um. Pode passar, não, pode voltar para aquele que estava. É que tinha um slide antes daquele que a Erika ia falar. Mas você pode falar sem o slide, Erika. Hemorragia. Pode falar, que é o X, né? Hemorragia insanguinante, controle de sangramento externo grave. O controle de umidade no estudo inicial, o sangramento externo foi identificado e controlado. Pois se o sangramento grave não puder ser controlado, o mais rápido possível, a possibilidade de o paciente evoluir para um óbito aumentará muito. E existem 3 tipos de sangramento externo. São capilares, veias e artérias. O sangramento capilar é causado por abrasões que arranham os músculos capilares abaixo da superfície da pele, geralmente fatal e pode ser retardado. Geralmente não é fatal e pode ser retardado ou mesmo interrompido antes da chegada dos cuidados pré-hospitalares. O segundo sangramento venoso é causado por lacerações ou outros ferimentos nas veias, resultando em sangramento contínuo de sangue vermelho, vinho da ferida. Esse tipo de sangramento geralmente pode ser controlado por pressão direta. O sangramento venoso geralmente prolonga a vida ou envolve grandes veias, caso contrário não será fatal. E o terceiro sangramento arterial é causado por artérias rompidas. Esse é o tipo de perda de sangue mais importante e mais difícil de controlar. Sua característica é o jorro de sangue vermelho vivo. Se uma artéria profunda for lesada, o sangue irá escorrer rapidamente da ferida e também pode se manifestar como sangramento arterial, até mesmo em feridas pequenas e profundas, por punção arterial, podem causar perda fatal de sangue. O controle rápido do sangramento é um dos objetivos mais importantes no tratamento de pacientes feridos. Ao menos que o sangramento externo seja controlado, nenhum levantamento importante é possível. Eu vou falar sobre o controle do sangramento agora. O controle do sangramento, ele pode ser tratado das seguintes maneiras. Que a primeira é por pressão direta, né? Que é aplicar a pressão no local do sangramento. Que com curativo, uma gase, diretamente na ferida. E nas artérias compressíveis que estiverem visíveis, os dedos, eles são muito eficazes. A pressão, ela deve ser aplicada por 3 a 10 minutos continuamente, sem tirar a gase para ver se o sangramento parou, porque daí vai ter que começar o processo de novo. E por o torniquete. Os torniquetes, eles são eficazes no controle de sangramentos graves nos membros periféricos, ou seja, na perna, no braço. E se os curativos compressivos, eles não puderem controlar o sangramento, aí a gente usa o torniquete. Pode passar. Ah, não, tá na vias aéreas. Esse mesmo. O A, né, que seria o gerenciamento das vias aéreas e juntamente a estabilização da coluna cervical. Primeiramente, sobre as vias aéreas, a gente tem que verificar rapidamente as vias respiratórias do paciente para se certificar
que o paciente esteja com as vias aéreas abertas, desobstruído, né? E não há nenhum perigo de obstrução. Se a via aérea estiver danificada, deve primeiro ser aberta manualmente, limpar o sangue, substâncias corporais, os corpos estranhos se necessário. Eventualmente, conforme o equipamento e o tempo que aumenta, o gerenciamento das vias aéreas pode ser avançado, incluindo uma sucção mecânica, como via oral, via aérea nasal, ou até um método de intubação endotraqueal. A estabilização da coluna cervical, ela, até que uma possível lesão na medula espinhal seja definitivamente descartada, todo paciente que sofre uma lesão contusa, que pode ser um acidente automobilístico, ele é suspeito dessa lesão, né, dessa lesão medular espinhal. E essencialmente importante manter esse alto grau de suspeita dessa lesão. Portanto, ao estabelecer uma via aérea prévia, a possível lesão da coluna cervical deve sempre ser considerada. O movimento excessivo em qualquer direção por causa o movimento, né, no caso, de qualquer pressão exercida ali pode agravar ou causar dano no sistema nervoso devido à compressão óssea na medula espinhal, que ocorre no caso de fratura da coluna vertebral, certo? A solução para garantir que a cabeça e o pescoço do paciente seja mantido manualmente estabilizado em posição neutra durante todo o processo de avaliação, principalmente a abrir uma via aérea e realizar uma ventilação, essa demanda estável não significa que o procedimento de manutenção, né, das vias aéreas não seja realizado. Pelo contrário, isso significa que o procedimento deve ser prosseguido, só que com uma ênfase maior de proteger a coluna cervical de qualquer movimento desnecessário. Se o dispositivo de fixação da coluna cervical colocado ali seja preciso ser removido para ter a reavaliação do paciente, ou qualquer outra intervenção necessária, a estabilização será manualmente, como no começo foi, até que em si o paciente possa completar a fixação pelo dispositivo. Vou passar. B. Respiração, ventilação e oxigenação. A respiração tem a função efetiva de transportar o oxigênio aos pulmões do paciente para ajudar a manter o processo metabólico aeróbico. A hipoxia pode ser causada por ventilação insuficiente dos pulmões e levar à oxigenação insuficiente dos tecidos. Quando as vias aéreas do paciente estão abertas, a qualidade e a quantidade da respiração do paciente, a ventilação, pode ser avaliada das seguintes maneiras. 1. Verifique a respiração do paciente, se o tórax está se movendo, se há ar escapando da boca ou do nariz. Em caso de dúvida, ouça os dois lados do tórax para avaliação. 2. Se o paciente não estiver respirando, ou seja, a apneia, inicie a ventilação assistida imediatamente e use equipamento de oxigênio suplementar para estabilizar a coluna cervical em uma posição neutra antes de continuar a avaliação. 3. Certifique-se que o trato respiratório do paciente está desbloqueado e continue a ventilar. Ajude a preparar-se para inserir a cânula nasal se não houver trauma facial sério, ou forneça outros meios mecânicos de proteção das vias aéreas. Esteja preparado para sugar sangue, vômito ou outros fluidos do trato respiratório. Embora comente referido como frequência respiratória, o termo mais preciso é frequência respiratória. Respirar se refere ao processo de inspirar e expirar, e respirar descreve o melhor processo de troca fisiológica entre as respirações capilares e alvéolas. Certifique-se que o paciente não está hipóxico e que a saturação da oxigenação é maior ou igual a 94%. E se o paciente estiver consciente, ouça o paciente para avaliar se consegue falar uma frase completa sem dificuldade. Circulação e sangramento. Agora, o próximo passo no atendimento é avaliar o dano
ou mau funcionamento no sistema circulatório. E para isso a gente vai avaliar a perfusão. E os locais com alta potência em ter hemorragia interna maciça é o tórax, o abdômen, a pelve, o espaço retroperitoneal e extremidades, principalmente a coxa. E se há suspeita de hemorragia interna e esses órgãos estão expostos para inspecionar e apalpar, tem que ser rapidamente feita a palpação e ver se tem alguma lesão nesses órgãos. E a hemorragia nesses locais, não são fáceis de tratar fora do hospital. E por pulso. O pulso, ele é avaliado quanto à presença, a qualidade e a regularidade. Em vez de determinar uma taxa exata do pulso, uma estimativa aproximada pode ser obtida rapidamente. E a taxa de pulso real, ela pode ser obtida depois do processo. E também a gente faz avaliação pela pele. A gente avalia a pele pela cor, pela temperatura e pela condição. Bom, a cor. A perfusão adequada, ela vai deixar a tonalidade da pele rosa. E quando o sangue é transferido de uma determinada área, a pele ela tende a ficar mais branca. A cor clara ela está relacionada com a má perfusão. E o azul claro, que no caso é o cianótico, ele vai indicar má oxigenação. Essa cor ela vai se dar à infusão de sangue desoxigenado nessa área. Geralmente aparecem as alterações nas cores da gengiva, dos lábios e dos dedos. E a temperatura. E como avaliação geral, a temperatura da pele ela é afetada também pelas condições ambientais, né? Então a gente deve levar em consideração isso. A pele fria, ela vai indicar a redução da perfusão, independentemente da causa. Tem que tocar a pele do paciente com o dorso da mão para ver a temperatura. A temperatura normal da pele ela não é nem quente nem fria. E também pela condição. A condição é assim, ó. Normalmente a nossa pele ela costuma estar seca. E devido à estimulação simpática, né, que é a sudorese, os pacientes com hipoperfusão, eles podem apresentar a pele úmida. Mas também vale ressaltar que tem que considerar a condição do ambiente. Pode passar, doutora. D, que é a avaliação neurológica da deficiência. Depois de se avaliar e corrigir o máximo possível desses fatores envolvidos com o fornecimento do oxigênio nos pulmões e toda a circulação do nosso corpo, a próxima etapa é pesquisar e avaliar, né, a função cerebral, que é uma medida indireta de oxigenação no cérebro. Isso começa a determinar o nível de consciência do paciente. O médico que está fazendo os cuidados pré-hospitalar deve presumir que os pacientes confusos, delirante ou até agressivo ou não corporativo são hipóxicos ou têm um TCE, que é um TCE, traumatismo crânioencefálico, até provar o contrário, né? Deve-se fazer um exame do sumário das pupilas, quanto ao tamanho, quanto à simetria, quanto à resposta de luz. O nível de consciência é avaliado através de uma correlação com a escala de coma de Glasgow. Eu não sei se é assim que se fala, Glasgow. Eu não consegui, na verdade eu esqueci de colocar essa tabela de Glasgow, mas eu vou estar enviando para vocês no grupo da sala ela, para eu poder explicar meio por cima como que ela funciona. Eu enviei lá para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos. Vamos supor que o socorrista, né, do SAMU chega lá no hospital, na cena onde o paciente, e vai avaliar o paciente. Vamos supor que seus olhos não estão abrindo, nenhum dos dois olhos não estão abrindo, nem com estímulo sonoro, nem com estímulo verbal. O seu paciente, ele emite um som que não chega a formar algumas palavras, só uns sons meio aleatórios.
e vamos também dizer que seus membros estão meio extensos. Logo com a tabela que eu mandei para vocês vão ver lá que, com o que eu disse aqui no começo, foi que o paciente não está abrindo nenhum dos seus olhos, nem com estímulo sonoro, nem verbal. E espontaneamente na tabela vai estar escrito lá, abertura ocular, resposta obtida espontânea, ou ao estímulo sonoro, ou ao estímulo de pressão, ou nenhuma. No caso aqui do nosso paciente, ele não tem estímulo de abertura ocular nenhuma. Então, na pontuação dele, é de 1. Já na resposta verbal, quando ele emite um estímulo de som, quando eu disse para vocês que ele faz algum estímulo de som que não chega a formar palavras, lá na tabela está dizendo que ele vai ganhar 2 pontos, porque está dizendo se ele está orientada, se ele consegue conversar normalmente, ele ganha 5, e vai abaixando cada vez mais. E então, se ele consegue obter, falar, sair alguns sons, mas não formar palavras, ele ganha 2 pontos. No caso, ele já está com 3. E eu disse também que ele estava com membros de extensão, ele estava com membro estendido. E aqui na resposta motora, na tabela também, e tem uma parte que fala sobre extensão anormal, que também vale 2. Essa tabela ela considera, na pontuação de 13 a 15, um trauma leve. Na pontuação de 9 a 12, um trauma modelado. E na pontuação de 3 a 8, um trauma grave. Então, nosso paciente, no final aqui, ele deu totalizando 5 pontos. Então, a situação tá bem feia para ele, tá bem grave, certo? Você pode passar, doutor. E de exposição do ambiente, de expor o paciente. Um passo inicial no processo da avaliação é remover as roupas do paciente, porque a exposição do paciente com trauma é fundamental para encontrar todas as lesões. Depois de ver todo o corpo do paciente, a equipe de atendimento pré-hospitalar deve cobrir o paciente novamente para preservar o calor corporal. Embora seja importante expor o corpo de pacientes com trauma para completar uma avaliação mais eficaz. O tratamento da hipotermia é um problema sério no manejo de pacientes com trauma. Apenas o que é necessário deve ser exposto ao meio ambiente. Uma vez que o paciente tenha sido movido dentro da unidade de serviços médicos de emergência, o exame pode ser realizado e o paciente coberto novamente, o mais rápido possível. A quantidade de roupa do paciente que deve ser retirada durante a avaliação varia de acordo com as condições ou as lesões encontradas no corpo. A regra geral é excluir conforme necessário para determinar se há uma condição ou lesão suspeita, se o estado mental do paciente for normal ou a lesão for isolada. Geralmente, apenas a área ao redor da lesão precisa ser exposta. Pacientes com mecanismo de lesão grave ou transtornos mentais devem ser totalmente expostos para avaliar a lesão. Provedor de pré-atendimento. Se esta for a única maneira de concluir a avaliação e o tratamento corretamente, o hospital não precisa ter medo de tirar a roupa. Às vezes, os pacientes podem sofrer lesões múltiplas, como um acidente de carro após um tiroteio, ou se o paciente não for examinado adequadamente, lesões com risco de vida podem ser ignoradas. Se essas lesões não forem determinadas, elas não podem ser tratadas. Ao remover as roupas das vítimas de crime e tirar suas roupas, você deve ter muito cuidado para evitar destruir acidentalmente as provas no caso do crime, na hora do acidente. Pode E, passar. por fim, vou falar um pouquinho sobre o transporte. O objetivo básico do serviço de transporte é ter um atendimento médico adequado, dentro do menor tempo possível, respeitando as condições de segurança, assegurar a permeabilidade das vias aéreas, acesso venoso, monitorar os parâmetros vitais, né, e evitar um complicamento dessa clínica do paciente. Portanto, deve ser capacitado, o atendente, o médico deve ser capacitado a reanimar
estabilizar, transportar e preparar o paciente para o tratamento definitivo, que será no hospital em si. Iniciar o atendimento no local do acidente e colocar a vítima em condições de receber o tratamento definitivo é uma premissa para reduzir a mortalidade morbilidade do paciente traumatizado. Nas crianças, cerca de 40% das mortes ocorrem nesse período entre o acidente e a chegada no hospital. Apresenta casos tratáveis. Essas mortes seriam evitadas com uma atuação em tempo hábil e em particular, ênfase em cuidado com vias aéreas, em controle hemorrágico, em vias pré-hospitalar. Então, o transporte é da criança traumatizada até do local, né, em si onde ocorreu o trauma, até o hospital para ter o seu tratamento definitivo, é muito importante mesmo. Tanto para tudo que... Já estou até me confundindo aqui. Mas é muito importante em si esse transporte. Tem que ser ágil, tem que ter o atendimento adequado dentro de todos os conformes que tem que ser realizado. Então, eu acho que a apresentação de hoje é isso. Estamos encerrando por aqui. Se a doutora ou os alunos que estiverem presentes tiver alguma dúvida, quiser argumentar, aumentar alguma coisa aí, fazer qualquer outra pergunta, pode estar fazendo. Lucas, a escala de Glasgow que você falou é do adulto, tá? Essa escala de Glasgow que você citou aí é do adulto. Da criança, ela é diferente. A da criança é por idade, de menor de 1 ano e maior de 1 ano. Eu não tinha reparado nisso. Aham. A escala de Glasgow que você citou foi do adulto, que você avalia a resposta ocular, a resposta verbal e a motora. Na criança é a mesma coisa, só que muda em criança menor de 1 ano e maior de 1 ano. A pontuação é a mesma. É 15 o total. E você Beleza. entuba a partir de 8. E outra coisa, antes de você começar o atendimento, né, do paciente, vocês esqueceram de uma parte que é fundamental, que é a segurança da equipe primeiro. Primeiro a gente tem que ver a segurança do local, primeiro a segurança da equipe, né? A sua segurança primeiro, para depois você pegar e começar o atendimento. Verdade. Porque se você coloca em risco a sua segurança, a segurança da sua equipe, você pode causar outro acidente ali no local, entendeu? Se você não avalia essa segurança. Isso é o primordial. Primeiro a gente chega na cena do acidente, a gente avalia a cena, que a gente chama, que é primeiro a minha segurança e a segurança da minha equipe. Tipo, tá seguro? Se tá seguro, eu começo o atendimento. Se não tá seguro, eu vejo o que tá acontecendo na cena. Porque senão você pode ter outro acidente ali e você não ter suporte, entendeu? Daí você vai colocar em risco vai ter, na verdade, duas vítimas, né? A vítima que já tá no local e você e sua equipe. Verdade. Eu realmente não tinha lembrado disso. Tem até algo que eu tinha visto há algum tempo atrás, que o médico foi ajudar a tinha acontecido um acidente, né, de carro, de automóveis, e o médico foi ajudar, e era bem numa curva. E nessa curva, o médico ajudando lá, veio outro caminhão e acertou. Então, acabou ferindo o médico também em si, todo mundo. Você pode ver que na rodovia, eles colocam um triângulo, né? Coloca, às vezes, folha de árvore, tudo assim para sinalizar que ali pro condutor do veículo ver que tem alguma coisa ali na frente, né? Pra ele já ir freando. Geralmente Atento. a gente coloca ambulância, né? A gente sinaliza com a ambulância, sim, mas enquanto não chega o socorro e você vai prestar o socorro,
você já coloca o triângulo, coloca mais na frente, sim, coloca galho para você sinalizar que ele tem alguma coisa, para não ter outro acidente ali no local até a ambulância chegar, né? Até a equipe chegar. Correto. Só isso só. Ficou muito bom. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Por mim, vocês estão liberados, tá? Valéria e Ruben, quer falar alguma coisa? Não, por mim tá tudo bem explicado. Muito obrigado. Muitas graças a todos. E ficamos por aqui, então. Tenham um bom final de semana a todos. Pra você Pra você também. também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.